Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210. Olá, amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Tudo bem com você? Tudo mesmo? Então tá bom. Ah, não se esqueça, hein? Eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, vamos começar. Ah, deixa eu lembrar vocês que no segundo bloco a gente vai conversar com o Leandro Matsumota. Ô Douglas, quem é o Leandro Matsumota? Eu vou explicar. Leandro Matsumota é um advogado especialista em direito eleitoral, né? Mas Douglas, a eleição é só em outubro, eu sei. Mas eu já quero antecipar alguns assuntos para que você, meu amigo telespectador, internauta, fique bem informado, tá certo? Você vai ver que o Leandro Matsumota ele explica com uma facilidade muito grande, né? Afinal de contas, ele é um profissional do direito, né? Na área eleitoral, professor universitário, enfim, tem uma vasta experiência no direito, principalmente no eleitoral, para poder orientar os nossos amigos. Bom, na abertura do Hora Geral, sabe quem eu vou chamar? Vou até os Estados Unidos com o meu amigo Henrique Durans, é o Conexão América. Olá, Henrique Durans. Olá, amigos do Brasil. Aqui, Henrique Durans, direto dos Estados Unidos para o Conexão América. O mercado imobiliário nos Estados Unidos começa a se reorganizar para promover uma nova fase de vendas, instalações de casas e apartamentos em antigas estruturas comerciais desocupadas. Hoje, fato muito comum nas cidades e grandes centros urbanos americanos devido à pandemia do Covid-19. De acordo com um recente relatório da consultoria Rent Café, dos mais de 30 mil novos apartamentos e casas criadas na última década em áreas não residenciais, 41% desses investimentos vieram da conversão de prédios de escritórios fechados ou simplesmente abandonados que, oferecendo estruturas integrais de energia, água, transporte e comunicações, poderiam ser perfeitamente adaptados para o uso residencial. Em entrevista à Rede Voz da América dos Estados Unidos, o engenheiro e arquiteto Strachan Forgan, diretor da consultoria Solomon Caldwell, declarou que os prédios e instalações que já existem oferecem um custo-benefício muito importante aos novos empreendimentos na modalidade chamada SOHO. Um prédio no centro de uma grande cidade ou uma grande instalação em uma área comercial que já possuam infraestruturas importantes podem representar até 30% de economia em sua reforma e nova instalação. Estamos revivendo os anos da brilhantina imobiliária nos anos 2000, diz Strachan. Mas afinal, o que é essa tal modalidade chamada SOHO que nós tanto ouvimos dizer? A prática de transformar espaços funcionais aqui nos Estados Unidos é bastante conhecida há mais de 50 anos. A modalidade chamada Small Office, Home Office, SOHO, surgiu nos anos 60 nos estados de Nova York e Califórnia, onde num país pós-guerra era comum encontrar prédios comerciais vazios e espaços subaproveitados de indústrias falidas ou abandonadas. Hoje, com o emprego convencional e tradicional com seus dias contados no mundo todo, cresce cada vez mais uma nova mentalidade do uso inteligente do tempo empregado no trabalho das pessoas. Grandes empreendimentos que estavam fechados, ao invés de ter sua falência decretada, serão adequados às novas necessidades de moradia e trabalho das pessoas. Até março de 2022, Filadélfia e Washington, D.C. foram as regiões que mais converteram imóveis para suas novas aplicações. Los Angeles, Cleveland e Miami já sinalizaram que muitos de seus espaços serão aproveitados ao máximo para instalações comerciais e híbridas pelos próximos anos. De acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis dos Estados Unidos, embora a conversão de prédios seja muito minuciosa e demorada, ela é muito mais barata que uma edificação nova. Pegando carona nessa transformação, a conversão mais badalada no mercado americano é a do Hollywood West End Building, em Los Angeles. Fechado para reformas e desativado há vários anos devido ao abandono e desinteresse comercial de seus locatários, o edifício foi referência no mercado das criações cinematográficas americanas. O prédio, inicialmente batizado de Meyer Building, foi idealizado pelo empreendedor Louis Meyer, cofundador da companhia Metro-Goldwyn-Mayer de cinema, localizado na Hollywood Boulevard, um dos pontos mais charmosos de Hollywood.
Mesmo incrustado de peças de arte em granito e pedras, finos acabamentos em arte deco dos anos 20 e 30, o Mayer Building não sobreviveu à corrida imobiliária moderna e será convertido em um prédio de 79 apartamentos residenciais com uma nova infraestrutura e adequações de energia e segurança. O novo marco histórico de Los Angeles deverá ser entregue até dezembro de 2024 e já existem listas de espera de novos clientes interessados em suas instalações. Eu sou Henrique Durans e estarei de volta a qualquer momento, direto dos Estados Unidos, para o programa Hora Geral. Obrigado, meu amigo Henrique Durans, direto dos Estados Unidos para o Brasil, aqui no Hora Geral. Você percebeu, né? Eu fico muito feliz de estar à frente do Hora Geral, porque é um programa que nós temos uma equipe e nós procuramos a cada dia trazer, né, segmentos diferentes, assuntos diferentes, para que você fique bem informado, tá certo? Vamos chamar um outro amigo? Nosso amigo Márcio Harrison. Olá, Márcio Harrison, você que é especialista em segurança, chegando com as informações aqui no Hora Geral. Olá, meu amigo Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. E policiais da primeira delegacia do DEIC de Santos, a equipe do delegado Dr. Luiz Lara, investigador-chefe Paulo Carvalhal, o Danilo, escrivão-chefe, toda a equipe da primeira delegacia do DEIC de Santos realizaram uma operação nos municípios de São Vicente e Praia Grande. Qual o objetivo desta operação? Operação Contreiras 2. O que é que acontece? Muitas fraudes estão chegando aos distritos policiais, às delegacias, muitas vítimas, né, que estão sendo abordadas principalmente por aplicativos, né, de celulares, como por exemplo o WhatsApp e outros aplicativos. E o que acontece? Essas pessoas acabam sendo aí praticamente compelidas, obrigadas a fazerem operações financeiras, né? E o que acontece? Os volumes desse tipo de ocorrências, de comunicações, vem crescendo a cada dia. E, diante disso, a delegacia do DEIC, né, que tem um setor de inteligência, começaram a compilar, a arrecadar esses boletins de ocorrência e fizeram uma mega operação. Várias equipes de policiais, várias viaturas acabaram indo em locais de Santos, aliás, Praia Grande e São Vicente para identificar esses locais. E detalhe que um dos locais, meu amigo Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral, uma casa era utilizada como escritório de fraudes, exatamente isso, uma residência era utilizada aí como escritório para a prática de fraudes. Diante disso, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Pública, né? Quando se fala, Douglas, mandado de busca e apreensão, o que é isso? A polícia vai lá e busca e apreende? Sim, a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, doutor Lara, e seus agentes, doutor Rivô, doutor Francisco Venceslau, doutor Lino, eles representam perante a autoridade judiciária, o juiz de direito, né, das varas criminais, e justamente após um relatório circunstanciado e pormenorizado. E normalmente o judiciário acaba aí deferindo, ou seja, concordando com o pedido, e aí sim a autoridade policial e seus agentes começam aí a desencadear a operação policial para arrecadar o que? Elementos de prova. Sempre é necessária a autoria e a materialidade para se constatar, se comprovar a prática de uma ação criminosa. E nesses mandados de busca e apreensão, a polícia, que foram 8, acabaram arrecadando, Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral, farta documentação eletrônica, porque esse crime ele era perpetrado por meio eletrônico. PIX, transferências, operações, tudo aquilo que facilita, né, acaba também dificultando. Tem até um termo, né, Douglas? Toda facilidade gera dificuldades. E muitas vezes as vítimas são as pessoas que não têm aquele domínio sobre as operações financeiras, sobre as novas formas eletrônicas de atuar, e muitas vezes a fraude acontece aí. Só que os policiais da primeira delegacia do DEIC, lá o doutor Lara, doutor Rivô, doutor Lino, doutor Francisco Venceslau, também identificaram as pessoas que, de alguma forma, emprestavam, cediam as suas contas bancárias para que o dinheiro dessas vítimas fossem depositados. Então é aquele efeito aranha, né? Então esse trabalho culminou com o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão, farto material, como aparecem nas imagens, foram arrecadados, agora a polícia continua nas investigações. Tá aí Douglas Gonçalves, amigos
do Hora Geral, Polícia Civil, Primeira Delegacia do DEIC, o doutor Laro, Paulo Carvalhal, doutor Rivô, doutor Lino, enfim, toda a equipe, doutor Francisco Venceslau, né? Acabaram aí desencadeando a Operação Conteiros 2. E aí, farto material apreendido. De Santos, Márcio Harrison, para o Hora Geral. Obrigado, meu amigo Márcio Harrison. Qualquer novidade é só acionar o Hora Geral. 981 70 14 34. Esse é o WhatsApp do Hora Geral. Não, acabou não. Agora vamos chamar, sabe quem? O nosso amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olá, Douglas, Hora Geral. Clima de verão que vai dar uma trégua neste final de semana, principalmente no domingo, porque sábado ainda com muito calor e clima abafado, frente fria vem por aí trazendo alterações nas condições do tempo. O outono chega ao meio-dia e 33 minutos do domingo, com tempo instável, chuva a qualquer hora do dia no domingo. O sábado muito quente, abafado, entre a tarde e a noite, chuvas e trovoadas com a chegada da frente fria. 33 graus são esperados no sábado. No domingo não passam dos 28 graus os termômetros, com o outono chegando e mudando de estação. Grande abraço. Tchau, Douglas. Bom, amigos, rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com o Leandro Matsumota. Quem é o Leandro Matsumota? É o advogado especialista em direito eleitoral e ele vai tirar as dúvidas de você, telespectador internauta, aqui no Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Bom, já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e eu tinha falado desde a abertura que eu iria entrevistar uma figura muito minha amiga. Essa figura está sempre antenada com os acontecimentos. E olha, ele é especialista numa área que é difícil você encontrar um advogado especialista em direito eleitoral. Sabe de quem eu estou falando? Meu amigo Leandro Matsumota. Tudo bem, Leandro? Bom conversar com você, meu amigo. Douglas, tudo bom? Prazer poder falar contigo novamente. Sempre um prazer aí também para toda a tua audiência. Você que é um fenômeno aí da TV e da... Obrigado pelas palavras. Leandro, eu fiz questão de entrevistá-lo pelo seguinte: nós estamos num ano eleitoral. E esse ano eleitoral eu julgo importante, porque é através das eleições ou da reeleição de alguns políticos que nós podemos discutir melhor, né, o nosso Estado, o nosso Brasil. Mas parece que houve algumas mudanças e eu percebo que a população, por enquanto, não está nem um pouco preocupada. E é aí que o Leandro Matsumota vai orientar os nossos amigos do Hora Geral e internautas também. Leandro, nós estamos na janela partidária. Até quando essa janela partidária? E o que significa janela partidária? Quando a gente fala de janela partidária, é um período que a própria lei estabelece, a própria lei permite, né, para que os eleitos, os deputados, senadores, possam migrar de um partido para o outro sem perder a sua cadeira. Quando a gente estuda aí a questão do direito eleitoral mais a fundo, hoje já está consagrado pela jurisprudência, pelos julgados do TSE, que a cadeira pela qual o deputado ou o senador é eleito pertence ao partido e não àquele deputado. Então, se ele pula de um partido para o outro, ele acaba perdendo essa cadeira de deputado. E aí vem o suplente natural do partido. Portanto, essa janela partidária é uma exceção que a própria lei cria para poder permitir essa migração. E lembrando que essa janela partidária começou em março e termina agora em 1º de abril, já logo aí na sequência. Então, aqueles deputados que estão, e aí a gente vê o movimento do tabuleiro acontecendo aqui na nossa região, em todo o país, né, já migrando de um partido para o outro, para que possam se beneficiar aí do instituto dessa janela partidária.
Agora, Leandro, o que é interessante também, a fusão de alguns partidos, como o caso do PSL e o Democratas, né, que criou, se não me engano, é a União Brasil, né? Isso. E o que vai acontecer? As pessoas que estavam no Democratas ou no PSL, elas necessariamente deverão escolher um partido político ou, se foi da fusão, ela não precisa fazer uma refiliação? Na verdade, agora elas vão entrar nessa migração para o partido político novo, né, para a União. O partido vai ter que, em tese, fazer um ato de filiação de todos esses candidatos, esses deputados já eleitos, senadores, e muitos deles já estão saindo. Enfim, agora está começando o trânsito, de fato, aí a eleição está para valer, sob o ponto de vista jurídico eleitoral, né? Então, é nítido isso, né? Você observa todo dia, é um novo medalhão, uma nova figura que está migrando do partido, seja do PSL quanto do DEM, ou ainda entrando já no União Brasil, que é esse novo partido político que está aí já pronto para poder participar. Aparentemente, a gente não viu ainda todas as formalidades legais, mas da eleição deste ano. Né? Certo. Leandro, tem um outro aspecto também, se não me engano, acho que federação, quer tornar alguns partidos políticos, né? Eu ouço muito isso, a ideia do próprio PSB com outro partido político, também ouvi do Cidadania, querendo talvez se fundir talvez até com o PSDB e criar uma federação. O que significa isso? Vai fortalecer mais as siglas partidárias? Na verdade, a federação acho que é uma ferramenta, um mecanismo que eles estão tentando trazer aí, né, para a participação, para que se fortaleça os campos políticos, né, principalmente os campos políticos. É isso que eu tenho batido nessa tecla. Porque, por exemplo, você tem aí, se discute muito uma federação entre o PT, PCdoB, entre a frente esquerda desse país, né? E aí você uniria toda aquela esquerda do país para poder juntar dentro de uma única federação, o que pegaria em todas as cidades do país, enfim, pegaria na abrangência nacional. Porque qual que é o problema, né, Douglas? A gente, enquanto estudioso aí da área, a gente costuma perceber que às vezes o partido ele fecha uma coligação num estado X, no estado Y a coligação não segue, porque aqueles dirigentes locais ali eles acabam sendo conflitantes entre eles, enfim, e não se consegue ter uma unidade uma unidade de votos, uma unidade de discurso, né? E às vezes fica esquisito para aquela pessoa que está na ponta, que o candidato aqui a deputado estadual, né, que é a eleição mais perto aqui da população, como é que ele vai debater uma situação onde o candidato dele lá no âmbito federal está discutindo uma outra realidade do outro partido que é oposição a ele ali no município. Então, é isso que a federação tenta buscar, né? Uma conjuntura nova, uma junção de uma frente partidária para poder ter estabelecer uma questão única e que, na minha concepção, seria o mais correto. Só que, no ponto de vista hoje eleitoral jurídico, né, pela legislação que existe, não se tem espaço muito para isso, né? Porque hoje ainda, infelizmente, a pluralidade partidária é muito grande no Brasil, que por um lado é bom, né, mas que por outro lado também permite aí nós temos diversos partidos que servirem de barriga de aluguel para alguns caciques partidários. Né? Perfeito. Bom, amigos do Hora Geral, estamos conversando com o advogado especialista em direito eleitoral, Leandro Matsumoto. Leandro, tem um outro aspecto que eu quero comentar com você, que é justamente um dado que me preocupa e acho que você também, como cidadão brasileiro. Vamos trazer um exemplo. Na última eleição em Santos, por exemplo, o atual prefeito se elegeu com 111 mil votos. Só que 112 mil não votaram, né? E isso é um grande número de pessoas que literalmente deixaram de exercer o ato de votar. Você acredita que essa tendência ela vai aumentar ou você acredita que nós teremos aí uma participação maior nesta eleição de 2022? Como exemplo, eu peguei Santos, mas muitas cidades tiveram um grande número de votos que praticamente foram desprezados. Você sabe, Douglas, que a origem do voto branco e o voto nulo, né? O voto branco era aquele voto onde eu não sabia, ninguém daqueles candidatos tinha identidade com a minha pessoa. Né? Então, eu não me identificava com nenhum daqueles candidatos, então eu votava em branco. E o voto nulo era aquele voto de protesto, era aquele voto que aqueles candidatos não representavam, enfim, que eu estava revoltado com o processo, com o sistema, acabava tornando voto nulo. Hoje, para fins eleitorais, dá no mesmo, né? O voto branco e o voto nulo. O que para a gente aqui nos interessa, é importante, que você vai acompanhando um gráfico, a toda eleição isso vem aumentando. Nós tínhamos uma linha aí praticamente de 30%, que nessa última eleição já superou os 30%, não é? Que era o limite que a gente acompanhava nas últimas eleições de votos brancos. E agora, sem sombra de dúvida, para mim, na minha opinião, ainda mais com essa polarização que
me parece que vai ser a polarização que vai ficar, né? Eu acho que vai ter uma grande abstenção de votos aí no segundo turno. Mas eu também não posso perder essa oportunidade de você, como uma pessoa do direito, né, explicar ao nosso público telespectador internauta. Existe forma, num país democrático, né, numa república federativa, de conseguirmos mudar para melhor a realidade da população, que não seja através do voto? Somente com o voto e com a consciência. O voto e a consciência são as melhores ferramentas, né, Douglas? Hoje os políticos, eu costumo dizer, todo mundo reclama dos políticos que aí estão, mas eles não nasceram ali de cegonha, né? Eles não apareceram ali do nada. Eles apareceram ali porque muita gente foi lá e acabou elegendo. Então, assim, nada é por acaso, é uma consequência daquilo que é a sociedade que a gente vive. Portanto, a gente precisa ficar atento, conscientizar. Agora já começaram, né, as inserções eleitorais. É importante que a gente, né, olhe e veja qual é a identidade que a gente cria com aqueles partidos. Não com os discursos rasos que às vezes a pessoa gosta de falar, mas sim com aquilo que o partido de fato apresenta e demonstra no dia a dia. Você sabe, Leandro, você falou uma coisa interessante, são as inserções partidárias. O que eu penso, e vou até desenhar para os nossos amigos do Hora Geral. Poxa, mas peraí, isso daí que esse partido está mostrando, mas não é o que eles fazem no dia a dia. Então eu não vou votar mais nele. Aí você deve, melhor, pesquisar e encontrar um outro candidato, um outro partido que, de repente, atenda aquilo que você espera de um representante, seja na Câmara Federal, estadual, no Estado e também no Brasil. E nesse ano vamos votar para um senador. E não chegar, sabe de uma coisa, eu não vou votar ninguém porque não dá em nada. Quando a pessoa age assim, ela deixa de lado algo importante, que é a saúde no seu município, é a vaga na escola, é a segurança, são os projetos, por exemplo, habitacionais. Então, acho que isso às vezes não está bem nítido na cabeça do cidadão brasileiro. Sem sombra de dúvidas, né? É só você acompanhar o seguinte, eu vejo assim, às vezes, o Ibope, por exemplo, que mede lá, o instituto, né, que ofere a audiência dos programas de televisão. Você pega esses reality shows, o Ibope, enfim, é lá em cima, né? Agora você pega, por exemplo, horários eleitorais, debates políticos, são coisas que vai mudar na tua vida, vai interferir literalmente no teu dia a dia, as pessoas pouco acessam, né? Tem pouco interesse por trás disso. Na verdade, é mais um interesse nosso que a gente deixa de prestar do que aquela questão quando, de fato, deveríamos cobrar e avaliar da melhor forma. Portanto, aquilo que eu falo, né, Douglas, a gente vem conversando, é mais questão de consequência do que de causa. Ou seja, enquanto a população também não perceber que aquilo vai afetar o dia a dia dela, quando ela vai pegar o transporte público, aquele ônibus que atrasa é fruto de uma política mal feita no município de transporte público, nós vamos ter esses problemas, infelizmente. Leandro, hoje você, além do seu escritório, você é professor universitário, é isso? Hoje eu leciono em diversas faculdades, pós-graduação, curso preparatório Paulo B, estou trabalhando bastante. Então, na realidade, você precisa corrigir que o fenômeno não sou eu, é você. Nada, Douglas, é só a audiência que é maciça. Eu mesmo sou um grande fã seu e telespectador seu de muito tempo. Leandro, eu fiz questão de entrevistado e já vou publicamente dizer que vou convocá-lo outras vezes, até com o intuito que eu, sendo jornalista, dentro do Hora Geral, quero dar essa contribuição. Óbvio, não tenho intuito aqui de levantar a bandeira de candidato A ou B, mas de provocar junto ao nosso público a importância do processo eleitoral. Eu comentava recentemente que se você não declarar seu imposto de renda, e nós estamos no período da entrega da declaração, a multa chega a quase R$200. Mas se você não votar, a multa não chega a R$4. É um valor muito discrepante, né, Leandro? Eu falo que é um estímulo, né? Isso não é um castigo para ninguém, né? A pessoa entre viajar ou chegar lá no dia, pegar a fila, votar, enfim, e ainda ter o desgosto de votar para alguns, né, que não gostam de estar lá para votar, a pessoa prefere pagar os R$4, que isso aí é um estímulo para que a pessoa não vote. Acho que deveriam ter consequências mais severas para justamente estimular a pessoa, forçar a pessoa, né, a exercer a cidadania dela. Ô, Leandro, não posso perder a oportunidade também, muitas pessoas comentam, parece que não vai ser obrigatório a biometria nessa eleição. Procede essa informação?
Estão se discutindo bastante aí na questão da biometria, né? Porque em muitos municípios aí do país ainda não foi possível fazer o cadastramento. E não vai ser. Tá? Eu acho muito difícil unificar em todo o país aí a questão da biometria em todo o país. Até está todo mundo correndo, né? Está todo mundo correndo, mas eu ainda acho que vai ter grande dificuldade, principalmente aqueles votos mais distantes dos centros urbanos, enfim, esses lugares me parece que vai ter mais dificuldade de poder cadastrar todo mundo e poder ter um acesso melhor aí, sem que isso interfira no processo eleitoral desse ano. Né? Sem falar de pesquisa, eu quero que você relate para mim, como professor universitário, né, de vários cursos acadêmicos, inclusive de mestrado, você acredita que o seu público, ou seja, a maioria dos seus alunos tem um interesse ainda em votar, ou você percebe nos jovens, né, um desestímulo ao participar do ato de votar? O jovem hoje está muito conectado, né, Douglas? Ele está conectado tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Eu costumo dizer, hoje um programa, um streaming na internet, ele rende muito mais do que um canal de televisão. É interessante como isso mudou de um tempo para cá. E eu acho que o jovem, ele pesquisa muito, ele fuça muito, né? Talvez não esteja no topo da lista de prioridade do jovem hoje na política, mas a gente, acho que você tem um papel importante aí na sociedade, todo mundo que forma opinião, né, e tentar estimular e provocar para que isso possa ocorrer da melhor forma. E sem sombra de dúvida, se esse jovem começa a olhar, o jovem, isso aí não sou eu que estou falando, existem pesquisas por trás disso, o jovem é ele que influencia a casa dele. Ele chega na casa dele, fala para a mãe, fala para o pai, conversa com os vizinhos. O jovem que ele acaba fomentando esse tipo de situação em casa. Então, portanto, tem essa relevância, né, de poder se trabalhar aí com os números e principalmente com a informação dessa juventude, né? Tá certo. Meu amigo Leandro Matsumoto. Leandro, eu quero agradecer a sua participação aqui no Hora Geral, e você sempre atendeu quando chamado, seja no meu programa de rádio, programa de TV, né? Hoje mais fácil, com a tecnologia, eu consigo aí fazer com que você dê uma pausa aí no seu escritório para atender os amigos do Hora Geral. Mais uma vez quero agradecer, e em breve eu vou retornar com a sua entrevista para que você possa orientar os nossos amigos eleitores e telespectadores internautas do Hora Geral. Tá bom, Leandro? Combinado, Douglas. O dia que você chamar, para mim é um prazer, tá bom? Forte abraço, obrigado mais uma vez pela oportunidade aí de falar para os teus telespectadores. Obrigado, eu que agradeço. Bom, amigos, conversamos com o Leandro Matsumoto, ele é advogado especialista em direito eleitoral. Viu como é importante trazer um profissional de uma determinada área? Esses esclarecimentos, amigos do Hora Geral, é a contribuição que nós damos através do jornalismo, através da imprensa, né? Não cabe a mim, mesmo sendo radialista e jornalista, ficar só falando, tem que ser assim, tem que... Não. Por isso que o Hora Geral traz sempre essas figuras, né, que tenham conhecimento em determinadas áreas para poder dividir com os amigos a informação correta, né? E isso tudo é feito através de profissionais totalmente capacitados para levar a informação, como é o caso do Leandro Matsumoto. Aí eu deixo uma pergunta no ar. Douglas, eu tenho uma dúvida da eleição, mas o Leandro já foi. Como é que faz? 98170-1434. Mande a sua pergunta pelo WhatsApp, nós vamos reenviar para o Leandro, né? Ou ele vai responder numa próxima participação, ou ele responde e nós reenviamos através da produção da Hora Geral para o telespectador ou internauta que tenha dúvida. Sem dúvida, você não vai ficar aqui no Hora Geral, tá certo? Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer o carinho, a audiência, né? Agradecer a interatividade do nosso público, né? Porque o Hora Geral é feito para você. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos, só na Livre. Ligue 013 3500 6210.